como ex-professor substituto de teatro e agora ex-primeiro-ministro Justin Trudeau curtiu a noite com sua namorada pós-divórcio, a estrela pop Katy Perry. No Japão, ele deixa para trás um país em declínio sério e devastado. As coisas não estão boas para o outrora grande norte branco, uma nação sem cultura central e sem nada para que os milhões e milhões de imigrantes que chegam possam assimilar. No entanto, não importa a questão, proposta ou posição política, a maioria do que restou da população canadense no país aplaude como focas treinadas. Quando seus mestres políticos dizem que a imigração em massa é a solução para todos os males do país, e fazem isso com a postura autoconfiante e grandiloquente de sua própria superioridade moral em relação aos vizinhos americanos. Mas considerando que o Canadá, que agora está espelhando grande parte do terceiro mundo que chegou às suas costas, bem, agora está preso em uma armadilha malthusiana. Tendo recebido tanta migração interna, o que, é claro, deve ser celebrado, que a economia não teve tempo suficiente para absorver nem acompanhar esse influxo e o país realmente encontrou os frutos de sua arrogância nacional, agora expostos para o mundo ver. Cotovelos pra cima, hein? Mas deixe-me perguntar, senhor primeiro-ministro, sempre haverá um Canadá? Sempre haverá um Canadá? Certo, cotovelos pra fora e pra cima. Em 2022, um relatório secreto da Polícia Montada, chamado Tendências de 5 anos para todo o governo do Canadá, alertou que o agravamento das dificuldades econômicas e uma recessão iminente poderiam causar agitação civil. Canadenses, especialmente os menores de 35 anos, enfrentam queda no padrão de vida e metas inalcançáveis, como comprar a casa própria. O relatório ecoa o sentimento do presidente francês Emmanuel Macron sobre o fim da abundância, alertando que a polarização social e a desilusão podem desencadear uma revolta se os governos não conseguirem lidar com essas ameaças econômicas e ambientais interligadas. Mas pelo menos eles não são americanos, né? À medida que nos aproximamos do marco tão esperado de transformar o Canadá de uma nação formada por uma grande diáspora europeia, que há uma geração era 96% europeia, para uma que é tão parda quanto branca. Em apenas 10 anos, o país que conhecia os canadenses. Vale lembrar que qualquer pessoa que chega ao Canadá é tão canadense quanto quem tem ancestrais pioneiros do século XVI, ou aqueles que realmente construíram o país que os novos canadenses irão herdar, um país muito parecido com aqueles dos quais eles fugiram. Um país atolado em corrupção, estagnação econômica, polarização social e marcado por ecossistemas sociais construídos em grupos rivais e tribais de inclusão e exclusão. Este belo término do projeto, que usou países pequenos e médios como o Canadá, assim como a Suécia, a Austrália e a Nova Zelândia, para testar os limites da globalização. E o que populações dóceis e diluídas irão aceitar? E, para a alegria deles, parece que nenhuma quantidade de degradação humilhante foi recebida com qualquer resistência significativa. Na verdade, o gado contribuinte completamente desarraigado do Canadá, pelo menos aqueles que se manifestam na mídia controlada pelo Estado, rejeitaram. O que é uma oferta incrível para se juntar ao hegemon mundial, com todos os benefícios econômicos incluídos, com o mantra ridículo de cotovelos pra cima, né? Vidas futuras e mobilidade social também estão em jogo. Um relatório sobre o Canadá, com previsão até o ano de 2040, divulgado pelo governo do Canadá este ano, basicamente diz que o gado realmente vai precisar se acostumar com sua situação, na verdade, vai precisar se acostumar com muito menos, pois até 2040 a outrora sagrada promessa de mobilidade ascendente do Canadá terá expirado silenciosamente, substituída por um passatempo nacional de assistir seus filhos caírem enquanto você se agarra desesperadamente ao único degrau que conseguiu. A crença em vencer na vida com trabalho duro é tão ultrapassada quanto a internet de escada. Em vez disso,
Todo mundo está se preparando para a inevitável queda no impulso de inovação. Isso exige acreditar que o esforço ainda vale a pena, e os formuladores de políticas parecem surpresos. Descobri que, quando a escada está escorregadia, menos pessoas tentam subir. Segundo o governo canadense, podemos esperar mais coletores urbanos pescando salmão ilegalmente em riachos protegidos, impérios de batata nos quintais e uma economia subterrânea crescente com carne de veado não declarada. Entre tantas outras coisas. Quando o que restou da juventude canadense finalmente percebeu que os boomers já tinham sacado seus ganhos no cassino da mobilidade décadas atrás. A reação pode ser uma rejeição épica da legitimidade do Estado. O acordo intergeracional já foi rasgado, então por que não destruí-lo completamente? Por exemplo, um esquecimento criativo de impostos, ou seja, evasão, e um aumento repentino de canadenses que decidem que o contrato social era apenas uma sugestão. No geral, o sonho canadense está vivo e bem. Só foi rebatizado como Não Caia Demais, né? Mas sempre de olho aberto, né? Mas parabéns, Canadá, você conseguiu. Transformou um país antes próspero e ordeiro em um microcosmo vibrante da mesma disfunção global que você costumava lamentar de longe. O grande experimento do Canadá, em compaixão sem limites, entregou exatamente o que prometeu. Uma nação tão enriquecida pela diversidade que agora todos compartilham a mesma emocionante experiência de sobreviver em um porão apertado enquanto dão lições de tolerância ao mundo. Mas os canadenses podem ficar tranquilos sabendo de uma coisa: pelo menos eles realmente não são americanos. Que conquista impressionante! Depois de décadas de postura moral arrogante e sinalização de virtude com fronteiras abertas, a antiga grande nação do Norte finalmente criou a sociedade perfeita. Uma sociedade que se parece, funciona e sente exatamente como os países do terceiro mundo, dos quais seus novos habitantes fugiram em primeiro lugar. E assim se conclui a maior história de sucesso canadense. Nunca foi contado como um país voluntariamente se transformou em um exemplo de advertência em menos de uma geração. A receita era simples: fronteiras abertas, exibição constante de virtude e uma mídia pronta para constranger quem notasse o óbvio. Quem precisa de coisas incômodas como planejamento ou continuidade cultural? Quando você tem superioridade moral do seu lado. Os servos podem ser mais pobres, as cidades mais caóticas e o futuro tão sombrio quanto um inverno em Winnipeg. Mas pelo menos os canadenses podem sempre manter a cabeça erguida, sabendo que são superiores àqueles americanos grosseiros. Cotovelos pra cima, camaradas, porque quando você cai com tanta graça assim, realmente merece aplausos. Mas parece que, nos próximos anos, os Estados Unidos terão que participar. Não se trata apenas da fronteira sul, onde pessoas desesperadas fogem de sociedades fracassadas e entram ilegalmente no país. Mas agora, sem uma correção de rumo massiva, terá que lidar com um segundo México, embora congelado, em sua fronteira norte. Qualquer canadense com um mínimo de inteligência, na verdade, daria boas-vindas a uma mudança de administração e aceitaria a anexação pelos Estados Unidos. O governo canadense mostrou que não é apenas incompetente, mas também ilegítimo. E eu, pessoalmente, conheço muitos que aceitariam a oferta de Trump sem pensar duas vezes. Mas no fim das contas, o Canadá é uma aula magna em decadência auto-infligida, acompanhada de uma boa dose de arrogância. As futuras gerações vão estudar essa era com espanto, vendo como uma nação rica e estável se convenceu de que desmontar tudo o que a tornava rica e estável era, na verdade, compaixão. Mantenham os cotovelos erguidos, irmãos canadenses. Vocês vão precisar deles para afastar a realidade só mais um pouquinho. E aí, o que você acha, hein? O que você acha da situação do Canadá e do seu inevitável declínio? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo, e se você discordar de mim, também deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. E com isso, gostaria de agradecer por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau por enquanto.